7. Vamos ficar em pé e vamos prestar atenção nesse maravilhoso texto, onde somos convocados por Deus para prestarmos esse culto, o culto ao Senhor, na pessoa de Cristo Jesus. Salmo 67. Você, durante a semana, deve se preparar para o culto ao Senhor no domingo, mas agora devemos fazer nesse momento, em espírito e em verdade, se preparando em Cristo Jesus, porque se dependesse de nós, meus irmãos, nós não teríamos nunca, jamais a condição de prestarmos o culto ao Senhor. Mas o Senhor Deus nos aceita na pessoa de Cristo Jesus, amém? Isso é muito importante, sempre frisarmos para nós mesmos. Para nós mesmos. Olha o que esse texto diz da palavra de Deus no Salmo 67, que são 7 versículos preciosos, esses versículos englobam a graça de Deus sobre a sua vida e sobre a minha vida. Olha só que maravilhoso, eu vou ler para os queridos irmãos. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Senhor, em nome do Senhor Jesus, recebe o nosso culto, Senhor. Limpa o nosso interior, limpa os nossos corações. Obrigado a Deus, porque o Senhor nos aceita na mediação de Cristo Jesus, ó Deus. Como falávamos, não teríamos nenhuma condição, Senhor, mas obrigado ao Senhor Jesus, por esse momento, pelo privilégio de prestarmos o culto ao Senhor, na pessoa bendita de Cristo Jesus. Senhor Deus, abençoe humildemente, pedimos-te os nossos corações, para que saiamos daqui mais felizes, mais alegres, já nesta porção já que lemos, Senhor, do Salmo 67, que isso já nos motive a te servir, a te adorar, na beleza da tua santidade. Recebe a nossa vida, abençoe a tua igreja, nesses tempos difíceis para nós, do ponto de vista da nossa fragilidade, do nosso pecado. Senhor, abençoe e continue abençoando a nossa igreja, com a graça do Senhor. Precisamos de Ti, dependemos do Senhor, e fala daqui a pouquinho, Senhor, aos nossos corações, onde ouviremos a Tua voz, e quebranta-nos, ó Deus, para que possamos ouvir do coração e colocar em prática em nosso viver. Louvado seja o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar o hino 226, e você presta também atenção nesse hino, que tem
tem uma letra linda, 226, e fala da história. A história de Cristo tem como título: Conta-me a história de Cristo, grava no meu coração, conta-me a história inaudita, de graça, paz e perdão. Conta-me como ele encarnado veio no mundo morar, aos pecadores indignos de Deus o amor revelar. Então vamos cantar com alegria esse hino maravilhoso 226. Conta-me a história de Cristo, grava no meu coração. Conta-me a história inaudita, de graça e paz e perdão. Conta-me como ele encarnado veio no mundo morar, aos pecadores indignos de Deus o amor revelar, aos pecadores indignos de Deus o amor revelar. Conta-me com ele bondoso, nunca ninguém rejeitou, como de mãos estendidas todos assim convidou. Como não pode o bom mestre, seja quem for rejeitar, sem convencido e contrito o seu convite aceitar, se convencido e contrito o seu convite aceitar. Conta-me quando no monte sobre a cidade chorou, pois orgulhoso e rebelde o seu amor rejeitou. Conta-me como ele ainda chora sobre os que seguem o mal e endurecidos resistem ao seu amor divinal, e endurecidos resistem ao seu amor divinal. Conta-me as duras afrontas que mansamente sofreu, como na cruz levantado ele por ímpios morreu. Dá-me o viver da certeza de que foi mesmo por mim, que seu amor inefável não tem mudança nem fim, que seu amor inefável não tem mudança nem fim. Olha que coisa maravilhosa, não é, meus irmãos, esse hino. Um pouquinho alto, às vezes, de cantarmos, principalmente quem tem a voz mais assim, como a minha, a gente fica um pouco mais, mas é tão lindo cantarmos. Olha que diz essa frase: dá-me o viver na certeza de que foi mesmo por mim, que seu amor inefável não tem mudança nem fim. Nesse momento, meus irmãos, pode assentar-se, nós vamos nos quebrantar diante de Deus, pessoalmente, individualmente,
e vamos orar ao Senhor. E nós vamos pensar. Pense você um pouquinho se teríamos alguma condição, não temos, é claro, de estar na presença de Deus, mas o que sobraria de nós? Quando diz aqui a palavra de Deus, no Salmo 130, quando o salmista, ele diz, das profundezas clamo. Talvez você tenha que clamar agora. E talvez, quando eu uso a palavra talvez, irmãos, é porque se eu não entender isso, eu estou com um grande problema diante de Deus. Você não está com um problema diante de mim, e eu não estou com um problema diante de você. Se eu não entender que eu tenho que me quebrantar todos os dias da minha vida, e que se não fosse a graça de Deus, nós não estaríamos aqui, nem amanhã, nem nunca, não estaríamos. Ainda o quanto você já sabe de teologia. Por isso que no hino fala. São convicções que a gente sempre precisa pedir para Deus. Renova as minhas convicções no Senhor. Porque senão é como esse salmo fala. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Se esse salmo terminasse no verso 3, estaríamos talvez angustiados. Claro que não, porque teria os outros textos, não é, presbítero Gerson? Mas graças a Deus que o salmo continua. A palavra de Deus diz aqui que ninguém sobraria, nem você e nem eu. Mas o verso 4 é uma bênção que ele continua dizendo: contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Ponto. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia. Pois nele copiosa redenção, é ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Curve as suas frontes. E vamos das profundezas do nosso coração clamar ao Senhor. E pedir misericórdia. Aceita a nossa vida. Aceita o nosso coração. Claro que nós já temos essa certeza, não é, meus irmãos? Não em nós mesmos, não fiados em nós, mas fiados em Cristo Jesus. Mas nós temos que falar para Deus. A Bíblia também nos conclama e nos exorta para confessarmos as nossas fraquezas, as nossas mediocridades, exatamente isso. Confessarmos a nossa sujeira diante de Deus e pedirmos graça do Senhor e misericórdia do Senhor. Senhor, obrigado, ó Deus, pela certeza que o Senhor nos coloca, imprime em nossos corações, por Teu Santo Espírito, nos dando a convicção, a certeza do perdão do Senhor em Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor. Quantas coisas, ó Deus, fazemos ou não fazemos o que deveríamos fazer. Senhor, quantos erros, ó Deus, seja por pensamentos, palavras ou atitudes. Dá-nos a tranquilidade, Senhor, a convicção do Teu amor, da Tua misericórdia e do Teu perdão em cada coração nesta manhã, Jesus. Tira o peso, tira o fardo, qualquer tipo de coisas que muitas vezes
nós atraímos coisas que a Tua palavra não nos ensina, Senhor. Tira os fardos pesados, dá-nos a convicção, Senhor, da certeza do Teu perdão em cada coração. Tira a culpa, sentimento de culpa, mas nos capacita a andarmos em santidade de vida, Senhor. Santidade de vida. A todos nós, derrama da Tua graça agora, da convicção, da certeza do Teu amor, como nesse texto maravilhoso deste salmo, o Senhor fala conosco. Obrigado em nome de Jesus. Amém. Isaías capítulo 53 nos comove, mais do que nos comove, meus irmãos, faz com que fiquemos prostrados. Eu quero mais uma vez convidar para que você levante-se, por gentileza, e eu vou ler para os irmãos, e você preste bastante atenção nesse texto maravilhoso de Isaías 53. Vamos ficar em pé. Isaías 53, de 1 a 12. Os irmãos da equipe de louvor já podem vir à frente com tranquilidade. E nós vamos prestar atenção nesse texto que eu vou ler para os irmãos. E depois nós vamos louvar ao Senhor. Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, foi porque foi subindo como renovo perante Ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhamo-no, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, e sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo. Presta atenção nessa palavra moê-lo. O Senhor Deus agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém, irmãos?
Regozije-se com esse texto maravilhoso e louve a Deus em gratidão ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor com os cantos espirituais, para a honra e glória do Senhor. Louvar a Deus, em nós agora habita seu Espírito, então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar.
grandeza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor. Irmãos, a próxima música que a gente vai cantar, como é aniversário da igreja, a gente decidiu cantar Corpo e Família. Mas, neste momento, não podemos sair dos nossos lugares, não podemos abraçar o nosso irmão. Então, nós vamos cantar dos nossos lugares, pensando no nosso irmão. Um abraço aí que a gente gostaria de dar. E vamos pedir a Deus que isso acabe logo, para que na próxima vez que a gente cantar esse cântico, a gente possa sair dos nossos lugares e abraçar o nosso irmão. Tá bom? Recebi um novo corpo.
nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, porque mais uma vez estamos aqui. Amém. Não da maneira como desejávamos, Pai, mas estamos unidos, Senhor. Louvando a Ti, agradecendo, ó Pai, a cada dia, pedindo, Senhor, a Sua misericórdia. Amor de Cristo Jesus. Amém. Amém, amém, Senhor Jesus. Obrigado, irmãos da equipe de louvor. Vou somente orar pelas crianças que haverão de ter um momento também da palavra para elas, para as crianças. E convidei o presbítero Gerson e alegremente ele aceitou para nos conduzir agora do recado de Deus para os nossos corações. E nós vamos orar antes e logo em seguida o presbítero Gerson tem a palavra e vamos ouvir o recado de Deus. Sempre a gente fala isso. Lembrando sempre aquilo que você já sabe. Abra o seu coração em gratidão, em louvor, para que você ouça a voz de Deus para a sua vida. Oremos. Senhor, obrigado a Deus, mais uma vez, pelo privilégio de te louvarmos, de te adorarmos, Senhor. Louvamos o teu nome, como a irmã Márcia bem disse, ó Deus. E estamos aqui e te louvamos e abençoa, Senhor Deus, a nossa igreja e todas as pessoas, teu povo, Senhor. Em especial, ó Deus, visita o coração do Mauro. Fala com ele, Senhor. Fala com o Mauro e restabelece também a sua saúde. Também, Senhor Jesus, abençoe o Pablo, a sua mãe. Pai amado, abençoe em nome do Senhor Jesus. Temos a certeza que o Senhor tem conduzido, Senhor. Como sempre, a Fabi coloca nas redes sociais, ó Deus, nos informando. Mas em nome do Senhor Jesus, ser com este garoto, Senhor, e opera, Senhor. Se assim da tua vontade for, opera um milagre na vida dele, para a glória do teu nome, Senhor. A tua igreja já tem orado por isso. Mas em especial, todos nós estamos agora pedindo e rogando por ele, pela sua mãe, pelas lutas que essa família tem enfrentado, Senhor, de vindas e idas, Senhor, para hospitais, para os exames, com o objetivo de operações, ó Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós não merecemos nada, Senhor, mas pela graça do Senhor, opera na vida do Pablo, opera nele, Senhor, opera. E opera na tua igreja também, Senhor. Aquela lista toda, Senhor, que segunda-feira, todas as segundas-feiras, os irmãos nos fazem lembrar. E nós lembramos, Senhor Jesus. Ó Deus amado. Agora fala conosco, Senhor. Abençoando o presbítero Gerson mais uma vez, com poder, com ousadia, Senhor. E fala com as crianças também, Senhor Jesus. Usando as professoras nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmão. Obrigado, presbítero. Deus abençoe. Deus abençoe.
Graça e paz, queridos irmãos. Amém? Amém. Ao agradecer ao conselho da igreja, na pessoa do pastor, pelo convite, pelo privilégio, oportunidade de ocupar o púlpito, uma data singular, né? Aniversário da Igreja Presbiteriana de Vila Paula, 47 anos, a igreja experiente, né? E quantas lutas, né? Quantas lutas, quantas lágrimas, mas quantas alegrias. Essa igreja tem motivos de sobra, não são pouquíssimos, são muitos, de louvar a Deus, de agradecer a Deus, por todos esses anos. Em nosso meio aqui, encontram-se pessoas que estavam lá atrás da farmácia do seu Chico. A família Toledo tem algumas, acho que todas estavam lá, né? A Ivanira, se eu me esquecer de alguém, me perdoe, mas a Dona Vera, foi o comecinho da igreja. Dona Vera estava aqui para São Paulo, é isso, né, Dona Vera? Lá na farmácia do seu Chico, Dona Vera. Olha, testemunho. São pessoas melhores que as outras? Não. Mas são pessoas que Deus as manteve e as mantém em nosso meio. Por isso, louvado seja o nosso Deus. Esta igreja tem motivos de sobra para louvar ao Senhor. Indo nesta direção, vamos abrir a palavra do Senhor no Salmos de número 147. E estaremos meditando na palavra do Senhor, tendo como base a pergunta: por que louvar ao Senhor? Por quê? Porque eu devo louvar ao Senhor. E talvez a primeira resposta seja porque Ele mandou. É verdade. Vamos ler o texto. Louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Sara os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. O Senhor ampara os humildes e dá com os ímpios em terra. Cantai ao Senhor com ações de graças. Entoai louvores ao som da harpa, ao nosso Deus, que cobre de nuvens os céus, prepara a chuva para a terra, faz brotar nos montes a erva e dá o alimento aos animais e aos filhos dos corvos quando clamam. Não faz caso da força do cavalo, nem se compraz nos músculos do guerreiro. Agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Louva Jerusalém ao Senhor, louva Sião ao teu Deus, pois Ele reforçou as trancas das tuas portas e abençoou os teus filhos.
dentro de ti, estabeleceu a paz nas tuas fronteiras e te farta com o melhor do trigo. Ele envia as suas ordens à terra e sua palavra corre velozmente. Dá a neve como lã e espalha a geada como cinza. Ele arroja o seu gelo em migalhas. Quem resiste ao seu frio? Manda a sua palavra e o derrete. Faz soprar o vento e as águas correm. Mostra a sua palavra a Jacó, as suas leis e os seus preceitos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação, todas ignoram os seus preceitos. Aleluia. Amém. Santo e eterno Pai, poderoso é o Senhor, como lemos, e te pedimos, Senhor, no nome santo e poderoso de Jesus, por meio da ação do Teu Espírito, que o Senhor fale aos nossos corações nesta manhã, para a Tua glória, Senhor. Em Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos. Que salmo. Que salmo. Quando o pastor me convidou, eu disse ao pastor, pastor, eu tenho estudado e meditado muito no Salmo 147, até pela época que nós estamos vivendo. E o pastor disse para mim pregá-lo, e é com muita alegria e satisfação que nós vamos meditar nessa porção da palavra do Senhor. E quando já olhamos este salmo, tem 20 versículos, mas 3 tem o imperativo de louvarmos ao Senhor. Você olha aí na sua Bíblia, é o 1, o 7 e o 12, mandando louvar. E, como eu disse no preâmbulo, por que louvar a Deus? Porque Ele está mandando. Se fosse isto, nós já deveríamos cumprir, né? Porque quem está mandando tem todo o direito e poder naquilo que Ele ordena. Mas, essa é essa parte maravilhosa da palavra de Deus, porque as ordens do Senhor, seus preceitos e suas leis, estão recheadas. Eu acho que a palavra recheada é pequena para aquilo que Deus faz em suas instruções, com relação às suas ordens para conosco, mas o tanto de recheio das atividades de Deus para conosco, que são maravilhosas. E quando vamos adentrando e conhecendo esse Deus, isso vai ficando palpável. E há o desejo no coração do homem adorar, quando ele conhece e se tem intimidade com esse Deus. Vejam o verso 1. Louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. E eu estive pensando, é interessante pensarmos no que e como não é louvar.
Porque se olharmos a ordem, está clara, mas como não é louvar? Qual a dificuldade em não louvar? Ou qual a dificuldade em louvar? Louvar do jeito que Deus quer. E aqui é bom nós pensarmos. Posso louvar do meu jeito? Não. Se eu louvar do meu jeito, ele não aceita? Não. Como ele quer que eu louve? Do jeito dele. E qual é o jeito dele? Bem, então vamos ao contrário. O que não é o adequado. E eu fiquei pensando como poder exemplificar isso. E eu pensei na criança. E os pais agora vão tentar lembrar, os que têm filho já crescido, mas os que têm pequeno vai ficar tão fácil pensar nisso. Chega uma pessoa que não é conhecida muito frequenta, tem muita intimidade com a família, uma pessoa quase que estranha, talvez, e dá alguma coisa para o teu filho, assim, dá um agrado. O filho fica assim, quieto, pega e tal, porque interessa aquilo ali, e a criança até pega. Lhe é interessante pegar. Mas os pais já falam na hora, agradece, fala obrigado, e a criança fica retraída, acaba não falando, e os pais ficam numa situação, como quem diz, eu estou falando para ele agradecer, e ele não agradece. E é simples os motivos. Primeiro, a criança não conhece a pessoa direito. Ela não tem um relacionamento com aquela pessoa. Ela pegou aquilo porque lhe interessa pegar, mas ela não tem relacionamento suficiente para agradecer. E segundo, a criança está acostumada a receber. Ela não é uma doadora em si mesma. É praticamente certo dizer que a criança ela tem um egoísmo dentro dela. E então ela não tem o desejo de agradecer natural. Ela vai aprender isso. Isso quando aprende. Mas os pais ficam ali, desculpa e tal, e tentam forçar a barra, mas não sai. Às vezes a criança vai falar, obrigado, ela falou porque ela foi forçada. Eu creio que é mais ou menos isso, o que os homens fazem com Deus. Não tem intimidade com Ele suficiente para louvá-lo. E estão acostumados a receber. E quando falta, culpam aquele que deveria estar provendo todas as suas coisas. Não é assim. Parem para pensar, não é assim. Deus deve ter alguma coisa contra mim. Olha o verso 1. Olha a riqueza e a beleza de algumas palavrinhas aqui. Porque é bom. É bom. Mas só ser bom, relaxar, cantamos, nos preparamos para ouvir a palavra, isso é bom, é de propósito, a liturgia tem esta ideia, preparar com louvor para agora ouvirmos a voz de Deus. É bom, não é suficiente. Esta outra palavra que vem junto aí é amável. Não pode ser só bom. Essa palavra está misturada com a minha interação com Deus. É amável. E aí a conclusão, quando é bom e amável, fica bem. Fica bem.
Esse é o ideal, isso é o ideal. É a junção dessas coisas. E aí fica bem o cântico de louvor. O que é necessário? Ter intimidade. Reconhecer que Ele é dadivoso. E que eu não merecia receber nada, mas Ele tem me sustentado, apesar de mim. E aí vai ficar bem o cântico de louvor. Repararam como não é do meu jeito, é do jeito dele? Mas por quê? E agora vem a parte, eu creio que emocionante do salmo. Por quê? Porque se há necessidade da intimidade, o salmista agora produz os elementos para que seja preenchido em meu coração o motivo pelo qual eu devo louvar o Senhor. Olha agora o verso 2. O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Por conta desse versículo, os comentaristas entendem que é um salmo relativo ao tempo de Neemias, Esdras, Neemias, da reconstrução de Jerusalém, da volta do exílio. Então, faz sentido. Mas, por favor, irmãos, não indo contra os comentaristas, pelo contrário, mas pensando em algo mais substancial para nós, não fiquemos presos à ideia da reconstrução de Jerusalém, mas abramos as nossas mentes para considerarmos a nossa vida neste atual momento, da história nossa que já foi construída desde o começo da fundação desta igreja, está sendo neste momento pela mão de Deus conduzindo nossas vidas, mas muito mais pelo que Ele fará e completará a obra que Ele começou. Por isso, quando olharmos para o Senhor edifica Jerusalém, olhe para você, olhe para esta igreja, olhe para a história nossa. O Senhor constrói a minha vida. O Senhor escolhe cada tijolinho da minha história. Não sou eu, e sim o Senhor que edifica. Olhe no dicionário a palavra edificar, temos aqui um engenheiro. Houve um projeto e deste projeto do nada se levanta um edifício. É essa a ideia. Não existe, há um projeto e deste projeto levantar-se-á um edifício. O Senhor edifica Jerusalém. E Jerusalém aparece duas vezes aqui. Uma como cidade, no que diz respeito a este versículo. Mas a outra, Jerusalém, que aparece neste salmo, está dizendo do povo. Então, a Bíblia também faz isso constantemente. Jerusalém é a cidade, Jerusalém é o povo. E congrega, veja como isso fica forte agora. Ele não só constrói, ele reúne, ele traz. Olha, nesta palavra, eu posso tirar muitas lições, e a mais importante para mim é: não existe crente sem igreja. Não existe. Não existe. Não existe servir a Deus do meu jeito, não existe. Eu quero ser bem claro. Não existe o crente que diz: eu sou crente, mas o meu relacionamento é do meu jeito com Deus. Não existe, fica bem claro isso, não existe. Deus nos reuniu, nos salvou em Cristo Jesus
para sermos o corpo de Cristo. Não tem como ser isolado do corpo de Cristo. Ele congrega os dispersos de Israel, ele reúne. É a volta, mas é só isso? Não. É a ideia de Deus de reunir o seu povo. Cantamos agora mesmo. Lembra como ele chorou? Lá, quando ele diz: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis reunir-vos, como uma galinha faz com os seus pintainhos. Vocês não quiseram. É essa a ideia aqui. Congrega, reúne, agrupa os seus. Sara, olha, 2 verbos aqui no verso 3. Sara e pensa. Sara e pensa. Sara. E o que me vem no coração é este Sara, o que significa? Sara, a paz. A paz de Deus. A paz que excede todo o entendimento. A paz que em meio a uma guerra você pode sentir, em meio a angústias e tribulações, a paz. Se paz, a mais doce me deres gozar, se dor, a mais forte sofrer. Ó seja o que for, tu me fazes saber. Cantamos isso. No velório da dona Dirce. Era um hino que ela gostava. Não é isso? Foi não. Essa paz. Ou poderíamos cantar: essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz. Mas ele não só traz a paz, ele pensa as feridas, ele cuida, ele trata. A paz não é a ausência de não nos machucarmos. A paz não é agora, por conta da paz, por conta do Espírito Santo que em nós habita. Isto não significa que eu não me machucarei, mas Ele estará tratando cada machucado meu. Como pode ser isso? Cada habitante deste planeta, Deus, os seus, Ele estará fazendo assim? Sim, mas como pode ser isso? Quanto poder precisaria ter Ele para poder fazer isso com cada alma que lhe pertence? Que tamanho tem este Deus? E o salmista explica. Este verso, com certeza, é tirado de Isaías capítulo 40. Diz o salmista: conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Não muitos dias atrás, e eu aconselho a vocês que ouçam um preletor, doutor Adalto Lourenço, físico, cientista, já trabalhou com a NASA, e diz ele em uma dessas suas palestras que os cientistas já convergiram para a ideia de que, primeiro, o universo não é infinito. Não é infinito, ele é finito.
Porém, o universo, o que se conhece do universo, eles entendem que o número de estrelas é superior, mas bem superior, a cada grão de areia que existe no nosso planeta. Grão de areia no nosso planeta é inferior ao número de estrelas no universo. Em um de seus sermões, o reverendo Hernandes Dias Lopes pega uma fala do Dr. Adalto, e esse sermão é sobre João capítulo 1. E esta fala do Dr. Adalto diz o seguinte, para nós pensarmos um pouquinho, tentar pôr o pé no chão. Se você pegar um punhado de areia na sua mão da praia, essa areia, entendeu? Pega um punhado assim, enche a mão assim, pega um punhado. E espalha numa mesa grande, e começa a contar cada grãozinho. Possivelmente você chegará a um número. Vai precisar de tempo, mas você vai chegar a um número. Aí ele diz assim, olha, você pega, junta tudo de novo, e olhar para eles, dá o nome de cada grãozinho, procura dar um nome para cada grãozinho, e chama o grãozinho pelo nome. E ele está falando de um punhadinho de areia, um punhadinho. Você vai ver que você não vai conseguir. Quando ele olha para esse texto, ele diz, o nosso Deus chama cada grãozinho de areia, mas mais que o grãozinho de areia, cada estrela, porque seu número é superior a esses grãozinhos, pelo nome. Ele chama não são estranhas. Esses, eu não vou saber falar o número. São bilhões de bilhões. Ele vai chamar cada uma pelo seu nome. Mas mais que chamar cada uma pelo seu nome, como diz lá em Isaías, nenhuma vai lhe faltar. Ou seja, ele chama e elas o atenderão. Daí o verso 5, ele resume a ideia, dizendo, grande é o Senhor nosso e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. Se eu posso dizer que o universo é finito, quem o criou não tem como medir. Mas do macro, deste poder que não podemos entender, o salmista vem agora para algo razoável no nosso entendimento. Ele diz que este Criador do universo, ele se preocupa com cada um de nós. Cada um de nós. Porque ele diz aqui no verso 6, Yahvé ampara os humildes. O eu sou ampara você. Sabe o que é amparar? Basicamente é sustenta. Sustenta, ampara, sustenta. Sustenta o universo pelo poder da sua palavra. Sustenta cada um de nós. Sustenta os seus. Em que sentido? Todos, principalmente, te guarda
de você mesmo. Como assim? Não é Satanás o meu principal inimigo? Um dos. O mundo e você mesmo. Ele te sustenta. Ele te sustenta quando você o nega por 3 vezes. E ele passará por você e olhará para você. E você se sentirá tão nada, que passará pela sua mente desistir de segui-lo. E ele te buscará. Ele vai atrás de você. Como um pastor que larga as 99 e sai para buscar aquela que se perde. Não é a ovelha que vai em busca do seu pastor, mas o pastor sai atrás daquela que se desgarrou. Ele ampara. Verso 7. Quando olhamos para este Deus poderoso, que se preocupa com cada um de nós, com a nossa história, com os nossos atos e com o nosso futuro, cabe-nos observar o seu desejo. Cantai ao Senhor com ações de graça. Não é da boca para fora, não é porque todos estão cantando, mas com ações. De gratidão a este que tem feito todas essas coisas. Ele vai descer mais um pouquinho. Que cobre de nuvens os céus. Prepara a chuva para a terra. Faz brotar nos montes a erva e dá o alimento aos animais e aos filhos dos corvos quando clamam. Olhem o verso 8 e 9. Dá uma olhadinha lá em Mateus 6, 26. Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Faz brotar nos montes a erva e dá o alimento aos animais e aos filhos dos corvos quando clamam. E nós não valemos mais? Agora há algo que é importante observarmos, que o salmista coloca de uma maneira bem clara. O que agrada e o que não agrada. O que não agrada vem primeiro. Ele diz: não faz caso da força do cavalo. Ele não está falando do cavalo. Está falando da força do cavalo. Nem se compraz nos músculos do guerreiro. Então é força e músculos. Não é do guerreiro, mas dos músculos do guerreiro. E para que isso fique bem claro, um certo garotinho, meninote, bem jovem, na adolescência, um dia ele matou um urso e um leão. E aí, ele foi lá levar comida para os seus irmãos, que estavam de frente com o exército dos filisteus. E chegando lá, há um alvoroço danado, porque os filisteus propuseram que, em vez de haver uma guerra, Israel elegesse um soldado, e eles, os seus soldados, e estes lutariam. O problema é que o soldado filisteu, mais ou menos,
aquela tomada ali, ó, passa a porta e daria aquela tomada, 6 côvados, né? Quase 3 metros. Mais ou menos isso, Flávio, sei que é um... Bate o olho e já tem uma... O camarada tinha esse tamanho. Quem é que quer encarar um cara desse tamanho? Profissional ao extremo, lutador, está ali talhado, é treinado para aquilo, e tem esse tamanho. Bem, esse jovenzinho disse ao rei que ele encararia aquilo lá. Do nada? Não. Deus já tinha mostrado para ele o que Deus pode fazer. Um leão e um urso. Não é do nada. Não é do nada. Deus mostra. Deus mostra. E ele diz que vai encarar. Uma pedra. Ele catou 5, mas bastou uma pedra. E as crianças cantam. Ele girou, girou, girou. E a pedra tirou. O alvo acertou. E o gigante assim tombou. Ele não faz, como diz aqui a palavra, caso da força. Ele é a nossa força. Ele é. Então, do que ele se agrada? Olha a sequência. Agrada-se Yahvé dos que o temem. E o que é o temor? Peguem no dicionário, vai ter como raiz o medo. Mas a Bíblia fala em temor, não fala medo. Mas é bom observarmos que a origem está no medo. Mas medo, o Senhor não quer que tenhamos medo, mas Ele quer que o temamos. Qual a diferença então? É na sua vontade. É fazer a sua vontade, porque o não fazer trará consequências. Tenho certeza disso. O viver segundo os propósitos de Deus tem consequência. Só para mim? Não para mim, para você, para quem for. Tem consequências. Qual é a vontade de Deus? Primeiro de tudo, não ponha nada no lugar de Deus, nada. Seu filho, sua mulher, seu trabalho, nada vem na frente de Deus, nada, nada. Não faça, substitua Deus, não crie a imagem de nada que o substitua. Não faça isso. Não use o nome de Deus levianamente, sem o propósito de adorá-lo. Não diga Deus, 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 sem a intenção de louvá-lo. Não use, jamais, seu nome em vão, porque Ele não lhe terá por inocente, se você fizer isso. Lembre-se do Senhor, pelo menos uma vez por semana, para adorá-lo coletivamente. Não deixe de fazer isso. Não deixe de fazer isso. O quê? Lembrar-se do Senhor, não sozinho, coletivamente para adorá-lo. Então é para adorar uma vez por semana? Não, todos os dias, mas uma vez por semana, você deve estar junto com seus irmãos para adorá-lo. Isto é temer ao Senhor. De quem se agrada o Senhor? Dos que o temem. E o que mais? Temer e dos que
esperam na sua misericórdia. Os que dependem desta misericórdia. A igreja de Vila Paula, em seus 47 anos, ela é dependente desse Deus. Ela não existe à parte deste Deus. Por isso, a terceira vez, o povo de Deus é conclamado a fazer o quê? Louva Jerusalém. Não são as pedras, a cidade, a edificação, este Jerusalém aqui. Igreja de Vila Paula, louva o Senhor, louva o Senhor, louva a igreja de Vila Paula ao teu Deus. Por quê? Ele reforçou as trancas das tuas portas e abençoou os teus filhos dentro de ti. Referência a Neemias, mas não pode ser só isso, não é só isso. Ele está falando da segurança que Ele nos dá. Não cantamos que segurança tenho em Jesus. Abram lá em João, capítulo 10, 28. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. E ninguém, repare bem a força do ninguém. Ninguém, não é Satanás. Ninguém, nem você. Olha como é maravilhoso saber que eu sou alvo do amor de Deus. E mesmo no meu momento de fraqueza, ninguém, eu também, ninguém o quê? Ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém. Sabe o que o nome diz? É segurança. Pois Ele reforçou as trancas das tuas portas e abençoou os teus filhos dentro de ti. Estabeleceu a paz nas tuas fronteiras. A paz. A paz. Já falamos sobre ela. E te farta com o melhor do trigo. O fartar é o cuidado diário que Deus tem. Ele não só salva, esta salvação traz a paz porque éramos inimigos de Deus, éramos filhos da perdição, e agora a paz. Eu preciso ficar seguro nisso. Cantamos isso também. Precisamos pedir a Deus que isto seja uma certeza a cada momento da nossa história. Ele me dá a segurança disso, porque Ele é fiador dos seus propósitos, por amor do seu nome. Não está baseado em mim, mas em suas promessas a si próprio, e Ele não mentirá a respeito disso. Isto é uma verdade absoluta. Ele me sustenta, Ele me dá a paz, e eu preciso ficar seguro nas suas promessas. Reparem agora, verso 15 e 16, e nós já estamos caminhando para o final.
O já é, forma de dizer. Estamos caminhando para o final. Reparem no poder desse Deus, no que se refere à sua vontade, ao seu desejo. Ele, Yahvé, envia as suas ordens à terra, e a sua palavra corre velozmente, dá neve como lã e espalha geada como cinza. Ele arroja o seu gelo em migalhas. Quem resiste ao seu frio? E eu me lembro, no texto em que Jesus despacha seus discípulos, naquele episódio da multiplicação dos pães, que está lá em João, quando equivocadamente o povo quer tornar Jesus rei, e os discípulos estão gostando da ideia, ele despacha seus discípulos para atravessarem o mar, mas ele fica. Quando os discípulos estão no mar, há uma tempestade terrível, horas e mais horas, e horas e mais horas, e aquela tempestade não passa. E Jesus vai andando, já perto da madrugada, já perto de clarear o dia, vai em direção a eles, andando por sobre as águas. E quando Jesus entra no barco, tudo se aquieta. Isso ocorre de uma outra vez também, quando Jesus dormia no barco. Então, são 2 episódios. É interessante como tudo se aquieta. Olha o texto. Existem os transtornos. Existe a pandemia. Existe. Ela está aí. Não é fictícia. Ela é real. Mas existe um Deus. Existe um Deus. Ele manda a sua palavra e o derrete. Quem é a pandemia? O que é a pandemia? O que é a pandemia perto deste Deus? Não estou pregando que nós devamos relaxar os cuidados. Não é nada disso. Mas eu estou falando aqui, em nome do Senhor Jesus. Não deixe o medo ser maior do que o nosso Deus. Em nome de Jesus. Não deixe o medo tomar conta de você, a ponto do pânico te cegar. Não faça como Pedro. Não faça como Pedro, que andando sobre as águas, tirou os olhos de Jesus. E olhou o quê? Tamanho da onda. E o que aconteceu? Nem Pedro, nem seus atos, pode afastar o amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por quê? Porque prontamente o braço do Senhor o tirou. Por que eu devo louvar a Deus? Porque este Deus mostra a sua palavra à Igreja Presbiteriana de Vila Paula. Aqueles que são companheiros meus de conselho, outros tantos já passaram. Mas estes 2 que aqui estão em nosso meio, que são companheiros, sabem do zelo que tem esta igreja, de manter firme e fiel a palavra do Senhor. Não está atrás de pregadores que fazem shows, que tiram lágrimas de seus ouvintes, mas de pessoas sérias, que são fiéis, que vivem pela palavra do Senhor, que não negociam os princípios da palavra do Senhor. Mostra a sua palavra à igreja de Vila Paula,
as suas leis e os seus preceitos à igreja de Vila Paula. Por que eu louvo a esse Deus? Porque Ele me ama e fala comigo. Ah, mas Deus fala com todo mundo. O último versículo. Não fez assim a nenhuma outra nação. Todas ignoram os seus preceitos. Você está dizendo o quê? Que Deus só fala na igreja de Vila Paula? Não, não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que Deus fala na igreja presbiteriana de Vila Paula. Amém? Ele fala a todas as igrejas? Não, não posso dizer isso. E o que você pode dizer? Que Deus fala na igreja presbiteriana de Vila Paula. E como eu posso saber isso? Confira. Confira quando o pastor prega, quando o presbítero prega. Confira. Confira. Está aí. Deus deu a sua palavra à igreja presbiteriana de Vila Paula. E se um dia algum pregador estiver aqui e falar diferente do que as Escrituras, anátema. O que é anátema mesmo? Maldito seja. Simples assim. Por isso, devemos louvar ao Senhor. 3 princípios básicos, aplicações. Primeiro, é impossível louvar quem não se conhece. É impossível. É impossível louvar, é impossível amar. Porque este louvor aqui não é a palavra cantar. Este louvor aqui é a integração. Criatura, Criador. O desejo de agradar àquele que me fez favor. Entendem isso? Então, é impossível louvar, adorar, amar, obedecer, temer, tudo que nós vimos aqui. É impossível fazer isso sem o conhecer. Aos seus, ele mostra. O que é mostrar, gente? Pôr à vista a sua palavra. Segunda coisa, em conhecendo, há o desejo de adorá-lo, de louvá-lo, de cantar, de expressar gratidão com louvor, com ações de graça. Não é cantar da boca para fora, é viver um eterno louvor na presença de Deus. Quando isso acontece? Quando o conhecemos. Quando o conhecemos? Quando o buscamos. Quando buscamos? Por meio da palavra de Deus, por meio da beleza que é olhar a igreja assim. Apesar da pandemia, apesar de alguns irmãos não estarem, é isto. Estar aqui por gratidão a Deus. Não é porque alguém está empurrando, não é porque eu tenho que fazer, não é porque em fazendo Deus vira devedor meu, não é para cumprir uma tabela, mas é porque eu conheço e quero louvá-lo. É isso. E por último, observar que tudo vem dele e é para ele. Tudo. O cuidado, a edificação, tudo começa nele. Tudo tem origem nele. Por isso eu o louvo. Porque não partiu de mim, veio dele e é para ele, para a glória dele. Porque este é um privilégio que não é concedido a todos, mas aos seus. Por isso eu o louvo, porque partiu dele toda a iniciativa, tudo que ele faz,
todos os momentos, como cantamos domingo passado. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Ou como cantamos nos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar, o Criador fez uma flor a brotar. Olhai, olhai, olhai. Galho seco. E olhe lá para João a videira. A árvore que não produz será arrancada. O galho seco. Seu destino será arrancada. Não serve. E o que acontece? O Criador fez uma flor a brotar. Quem é essa flor? Eu. Gerson Alonso Pérez de Oliveira. E você agora, neste momento, feche os olhos e diga seu nome à presença de Deus. E reconheça que também você é uma flor que o Criador fez brotar de um galho seco, de uma árvore qualquer, onde quem olhava diria, jamais sairá uma flor desse galho. Mas o Criador fez uma flor a brotar. E olhai, olhai, e olhai de novo. Coisa maravilhosa, que coisa impressionante, que coisa infinita, que ousado amor de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos abençoe, a nos alegrarmos nele, completando mais um ano de existência, pela graça, maravilhosa graça de Jesus. Amém. Palavra de Deus, amém? E esse é um meio de graça também. E poderoso salmo, poderoso salmo, poderoso salmo. Mas nós vamos nos preparar agora, estamos preparados pela graça de Deus. Quero convidar os presbíteros a vir à frente. E nós vamos nos preparar. Presbítero Sidney, presbítero Cristiano, presbítero Gerson. E lembrar daquilo que sabemos. Participam aqueles que são membros da igreja. Se houver nesta manhã algum irmão de outra igreja cristã, como o presbítero Gerson disse, com propriedade, que prega a palavra de Deus. Que prega a palavra de Deus. Então, nós sempre convidamos, não é? Que é batizado, que fez a sua pública profissão de fé. Então, pode participar, se está em comunhão com a sua igreja, se houver, que às vezes acontece de recebemos visitas de outros irmãos de outras igrejas cristãs que pregam a palavra de Deus. E você também, meu irmão, e aqueles que ainda não participam ainda, os adolescentes estão
Aí espera mais um pouquinho, com paciência, para participar desse momento. E eu só queria, irmãos, e vou ler 2 versos. Nós sempre costumamos ler textos que já conhecemos e nunca isso nos cansa. Pelo contrário. Mas eu queria ler um texto de 1 Pedro, capítulo 1, 2 versículos. Olha que maravilha de versos. 1 Pedro 1 diz assim, o verso 18 e 19. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Se você está com a Bíblia aberta, por gentileza, leiamos o verso 19, bem forte. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé, aqueles que vão participar, e os demais assentados. O mesmo esquema, meus irmãos, os presbíteros vão entregar, e nós vamos abrir, e antes de participarmos do pão, nós vamos orar, consagrarmos, e após, em seguida, nós vamos participar do cálice do Senhor. Vamos agora, mais uma vez, orarmos. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra que acabamos de ouvir. Agora, Senhor Jesus, continua, Senhor, a derramar a Tua graça sobre os nossos corações, para que venhamos fazer, para que não seja algo mecânico, Senhor, mas que possamos, à luz daquilo que ouvimos da Tua parte, louvá-lo, engrandecê-lo e com gratidão ao Senhor, não da boca para fora, Senhor, com atos, com atitudes de gratidão ao Senhor. Tem misericórdia de nós. Aceita o nosso coração agora, Senhor. Senhor, qualquer coisa que nós temos feito ou não temos feito, ou seja, qualquer coisa que tem quebrado a nossa comunhão com o Senhor, tem desagradado o Senhor, em nome do Senhor Jesus, fiados no sangue do Cordeiro, fiados e confiados em Ti, Senhor, perdoa os nossos pecados, as nossas faltas e alimenta a nossa alma nesta oportunidade agora. Pai, em nome de Jesus, assim nós oramos. Amém. Os presbíteros então vão entregar e depois nós vamos esperar um pouquinho. Obrigado, presbíteros. Pegar aqui. Nós vamos esperar todos pegar, os presbíteros também. Permaneça em pé. Quando você pegar, você já pode assentar-se, tá certo? Mas por enquanto não abra ainda, nós vamos todos juntos abrir e orar, consagrando o pão. Pode sentar, pega o seu elemento e sente-se. Pense na palavra que você ouviu hoje. Fica bem louvá-lo. Que mais? Diz um cântico lá no passado que cantávamos. Que mais tem ele a fazer? Que mais tem ele a fazer? Não fostes mediante coisas corruptíveis, meu irmão, como prata ou ouro, que fostes resgatados do nosso fútil procedimento, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo.
Todos pegaram, aqueles que estavam em pé. Tem alguém que não pegou? Pode vir, presbíteros. Abrir, pega o pãozinho nas suas mãos. Primeiro abra. Antes de participarmos, pegue nas mãos. O Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, comeu o pão antes de participar, dar aos seus discípulos e disse: este é o meu corpo partido por vós. Recebei e comei, fazei isso em memória de mim. E como a palavra memória se repete na Bíblia, meus irmãos, de Gênesis a Apocalipse. Por quê? Porque nós esquecemos. Porque o pecado, meus irmãos, afetou todas as partes do nosso ser. E esquecemos. Às vezes temos amnésia. Fazei sempre em memória de mim, porque não é graça barata, é graça, maravilhosa graça. O Gerson lembrando do cântico do domingo passado, verdade, inexplicável graça, mas não é barata. O Senhor fala para nós lembrarmos, com gratidão a Deus, daquilo que você ouviu hoje da parte de Deus, na palavra do Senhor. Feche os seus olhos. Nosso Deus e nosso Pai, nesse ato, Senhor Jesus, onde participaremos agora pela graça do Senhor, nós não temos condições de nos auto-preparar, mas pela graça do Senhor, humildemente, Senhor, estamos preparados, mas que assim seja o nosso viver, o cantar, o louvar, o adorar, o nosso viver, não somente um ato de lembrar, mas lembrar com gratidão, com louvor e com ação, para o louvor e glória do Teu nome. Que possamos refletir hoje, agora mesmo, examinar a nossa própria vida, como a Tua palavra diz por boca do apóstolo Paulo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão. Primeiramente que vamos participar. Eu, como ministro do Senhor, humildemente, peço a Tua bênção, Senhor, a Tua graça, consagra este elemento na parte que o Teu povo irá participar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Vamos participar em memória do Senhor Jesus Cristo. Após haver ministrado o pão, semelhantemente o Senhor Jesus disse aos seus discípulos: este é o meu sangue, simboliza o meu sangue da nova aliança, derramado em favor de vós. Recebam e bebam e façam isso em memória de mim. E vamos lembrar, irmãos, querida irmã, querido irmão, que humanamente nós não compreendemos isso também, mas creiamos pela fé que os nossos pecados, passado, presente, futuro, foram todos pagos na cruz do Calvário, amém? Todos. E por causa da nossa natureza pecaminosa,
Nós trazemos às vezes a mente e ficamos remoendo. Então não é só para você lembrar, é para você lembrar com gratidão. Obrigado, eu não entendo, Senhor. É claro que você vai viver em gratidão e em santidade a Deus, mas você não compreende, eu também não. Obrigado, te agradeço, Senhor. E aí você vai participar agora como pão, humildemente, fragilmente, mas sendo aceito por Deus em Cristo Jesus, para louvor e glória do Senhor. Feche os seus olhos. Mais uma vez queremos agradecer, Senhor, pelo pão, pela primeira parte. E nós agora te louvamos, Senhor, pelo cálice da nova aliança, Senhor. Dá-nos a compreensão dia a dia, Senhor, para que possamos viver para o louvor e para a glória do Teu nome, com as nossas atitudes, sim, de amor com o nosso irmão, de amor com o nosso semelhante, atos e atos. Pai amado, tem misericórdia de nós, porque nada conseguimos ou conseguiríamos realizar, Senhor, porque as nossas obras ou os nossos atos de justiça são trapos, mas nos dá a Tua bênção na certeza, Senhor, que hoje, a partir desta manhã, vamos melhorar, vamos, pela graça do Senhor, ser corrigidos pelo Senhor. Puxa a nossa orelha na parte que cabe a todos nós, chacoalha, Senhor, aviva dia a dia a nossa vida, a Tua igreja. E mais uma vez, como ministro do Senhor, consagramos, ó Deus, consagra o elemento do cálice na parte que o Teu povo irá participar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Participe pela fé e ore ao Senhor. Este é o cálice da nova aliança. Recebei e bebei, fazei isso em memória de mim. Nós vamos ficar em pé. Obrigado, presbíteros, podem assentar. Nós vamos todos ficar em pé e nós vamos orar. Estamos encerrando o nosso culto solene ao Senhor. Nós vamos pensar naquilo que ouvimos da parte de Deus. Nos meios de graças, oração, louvor, a presença do Senhor, a ceia do Senhor. E eu fiquei vibrando aqui, presbítero Gerson, com esse salmo. À luz de tudo que você ouviu da parte de Deus, fica bem louvá-lo. Fica bem louvá-lo. Tudo que você ouviu da parte do Senhor, bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica bem o cântico de louvor. Que esta palavra que você ouviu de Deus, você saia daqui, não somente nesses minutinhos, mas fique aqui falando com você durante a semana. Não tem, à luz de tudo isso, meus irmãos, que desculpa, que justificativa nós temos ou teríamos. Nós louvamos a Deus o tempo todo, mas pense já daqui para o próximo domingo, e na sua vida todos os dias,
à luz desse precioso salmo, precioso texto, mais do que louvá-lo com a boca, mas intimidade que Deus quer que nós tenhamos com o Senhor. E impossível, como o presbítero Gerson falou, de louvar alguém que nós não conhecemos, verdade. E o Senhor, nesse precioso texto, nos agraciou, nos alimentou, mas nos exortou. Nos exortou. No seu estado do teu coração, do meu, mas não deixa de vir para a igreja, de se alimentar em casa, de louvar a Deus, com atos de gratidão ao Senhor, por tudo aquilo que Ele fez, tem feito e fará na sua vida. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor, obrigado a Deus pelo alimento espiritual que hoje tivemos, pela exortação, pela edificação dos nossos corações, pela ceia do Senhor. Pai amado, agora, Senhor, em resposta à Tua palavra, tira a nossa indiferença, tira a nossa insensibilidade, se houver, ó Deus, e dá-nos, ó Pai, um coração sensível à Tua voz, a esse texto tão maravilhoso que ouvimos da Tua parte, pelo presbítero Gerson. Pai amado, abençoe a Tua igreja, continue, Senhor, abençoando assim como o Senhor já tem abençoado, Senhor, ao longo desses anos e completando mais um ano de vida, Senhor. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem edificado vidas, o Senhor tem edificado os nossos corações, mas continua, Senhor. Nós precisamos e dependemos de Ti, para que quando saímos agora, voltando aos nossos lares, possamos e continuemos a Te louvar, não de boca para fora, mas de todo o nosso coração, com as nossas famílias, no nosso trabalho. Santifica-nos, ó Deus, porque precisamos, ó Deus, de Ti, Senhor. Precisamos dia a dia viver uma vida de santidade e pureza, no pensamento, nas palavras e nas atitudes. Ó Deus amado, dá-nos a Tua graça, dá-nos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. E que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, as consolações, o conforto e o poder do Espírito Santo seja sobre todos vós, hoje e para todos sempre. Amém, Senhor. Amém. Amém. Podemos assentar.